Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos e hoje nós vamos de simulado da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Bom, essa banca IBFC, ela vem ganhando espaço aí na área dos concursos públicos, especialmente na área de educação e também na área de saúde, mas ela atua também em várias outras áreas, tá? De concursos públicos. É uma banca exigente, então você não pode ir despreparado para fazer uma prova dessa banca, tá? Normalmente as provas são de complexidade de médio para difícil, então você tem que estar bem conhecendo como é que ela faz, né? As questões, você tem que estar bem preparado para fazer essa prova. Os enunciados são muito objetivos, são claros, tá? Diretos e objetivos. Então você já sabe, você tem que estar bem focado, porque às vezes os enunciados são extensos. Eles são objetivos, mas eles são extensos. Então, cuidado, muita atenção. Faça uma prova prestando bastante atenção e lendo com cuidado, tá? Não é uma banca que vai fazer aí muita pegadinha ou questão polêmica, ela é bem assertiva nesse sentido, mas cuidado porque os enunciados dela, né, as questões vão alternando entre você escolher a alternativa correta e a incorreta. Então, cuidado aí para você não se confundir e escolher uma pela outra, tá? Outra coisa que a banca faz bastante, isso faz com que você precise treinar muito antes de fazer a prova, especialmente em relação ao tempo, porque já falei que o enunciado é longo, é extenso, mas as questões, muitas questões, ela pede para você julgar itens, né, de verdadeiro ou falso. Então você tem que julgar aí de 1 a 4 itens para acertar uma questão, né, para selecionar ali uma alternativa. Então, muita atenção, muito cuidado e controle no tempo quando você estiver fazendo as questões para a banca IBFC. Bom, por fim, que é uma referência da banca IBFC, ela se assemelha muito à banca Sesgran Rio. Já tem vídeo sobre a Sesgran Rio aqui no canal, depois você procura e estuda um pouco lá também. Belezinha? Bora lá resolver a questão e ver como é que isso tudo acontece na prática. Tudo bem? Bom, vamos lá, né? Pegar aqui uma ponta, né? Ó, primeira questão. Todas as questões que eu peguei hoje para a banca IBFC são desta prova, tá? Então, olha, 2023, IBFC, Secretaria de Educação da Bahia, prova para professor de educação básica de língua portuguesa, tá? Então, olha lá. Os fundamentos e princípios da interdisciplinaridade. O que é mesmo interdisciplinaridade? É trabalhar aí a integração de 2 ou mais disciplinas, né? Então, a interdisciplinaridade, olha aqui, vamos anotar, né? Integrar 2 ou mais disciplinas, ok? Então, os fundamentos e princípios da interdisciplinaridade e a contextualização do ensino médio procuram melhorar a visão de mundo dos estudantes. Beleza, é isso mesmo que o ensino médio está aqui para isso, né? Então, ok. Durante a formação do estudante, o propósito é descobrir a ideia da verdade absoluta em relação aos fatos e temas que compõem a vida em sociedade e motivar jovens e adultos a investigarem os dados consultando suas origens, ou seja, não é para ficar acreditando aí em qualquer coisa, né? Qualquer bobagem que falem, então tem que ir à fonte, tem que descobrir se realmente é verdade ou não, enfim, ir às origens, tá? Bom, a seguir estão descritos alguns fundamentos e dos princípios interdisciplinares, ó, né? Que vai integrar aí 2 ou mais disciplinas, e definições que podem ser estratégias pedagógicas positivas na formação do estudante. Analise as afirmativas a seguir e dê valores V para verdadeiro ou F para falso. Belezinha? Vou ler todas
e vou deixar aí você resolvendo aí alguns minutinhos e daqui a pouco a gente retoma isso. Ó, o diálogo entre os estudantes proporciona a aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo. E aí, está certo ou está errado? Segundo, o diálogo promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criticidade, a defesa dos seus posicionamentos, a valorização das diferenças e a resolução de problemas. E aí, certo ou errado? Terceira frase. Conhecer os desejos e desafios reais do estudante favorece e desenvolve o conhecimento. Conhecer o seu projeto de vida abre caminho para articular a proposta pedagógica e as necessidades reais do estudante. E a última frase, utilizar e realizar o registro como uma ação secundária. O registro das vivências, experiências deve ser feito quando o tempo for suficiente na programação pedagógica. E aí, certo ou errado? Como é que você julga cada uma dessas frases aí para você escolher a alternativa correta? Vamos lá? Vamos embora? Vamos! Olha só, o diálogo entre os estudantes proporciona aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo, né? De si mesmo, dos outros e do mundo. E aí, está certo ou está errado? Exatamente, está certíssimo, V de verdadeiro, está correto, né? No ensino médio há aí essa proposta, né? Não só no ensino médio, né? Mas aqui está focando, né? No ensino médio, está falando aí de jovens e adultos, né? Então, o diálogo, sim, entre os estudantes vai proporcionar um autoconhecimento, conhecimento do outro e também um conhecimento de mundo. Ok. Correto, verdadeiro. Vamos lá para o segundo. O diálogo promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criticidade, a defesa dos posicionamentos, né? A valorização das diferenças e a resolução de problemas. E aí, o diálogo proporciona tudo isso? Beleza, proporciona sim, né? Através do diálogo a gente consegue proporcionar essas questões todas, né? Criticidade, defender ali o seu ponto de vista, acatar o ponto de vista do outro, enfim, verdadeiro. Bom, então aqui, olha, de cara, a gente já elimina duas alternativas. A gente já elimina D e a gente já elimina E, especialmente nas provas da banca IBFC, que são extensas, longas, né, as questões, então você precisa ganhar tempo. Então, você já eliminou aí duas alternativas, tá? Vamos lá. Segunda, terceira frase, né? Conhecer os desejos e desafios reais do estudante favorece e desenvolve o conhecimento. Conhecer o seu projeto de vida abre caminho para articular a proposta pedagógica e as necessidades reais do estudante. E aí, isso está de acordo com o que a gente pensa a respeito do ensino médio ou não? Perfeito, tá sim, né? Tem tudo a ver. Então, a gente precisa aí conhecer, né, os desejos, as necessidades, os anseios, as expectativas dos estudantes e aliando dentro da escola, né, o PPP com o conhecimento que se tem do estudante, você consegue atingir uma aprendizagem mais significativa, mais representativa. Então, sim, está correto. Vamos lá para a última? Olha, utilizar e realizar o registro como uma ação secundária. Quer dizer, registro aqui está no sentido de não é só fazer anotação, mas é um registro no sentido de fazer os apontamentos, registrar e anotar questões a respeito da avaliação, do desempenho dos estudantes, dos conteúdos,
né, dos saberes, do desenvolvimento de cada um. Então, isso é uma ação secundária dentro da escola? Claro que não, né? É uma questão de extrema importância. A gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar constantemente, e esse registro vai possibilitar toda essa análise avaliativa, né? Olha só, o registro das vivências, experiências deve ser feito quando o tempo for suficiente na programação pedagógica? Não, não é quando o tempo for suficiente, mas tem que haver tempo para isso. Belezinha? Então, a nossa última frase é falsa. O que significa que a gente vai ficar com a não, a B a gente já teria eliminado, né? Na terceira frase que a gente colocou verdadeiro, a gente já teria eliminado e teríamos ficado entre a alternativa A e C. E agora, verificando, né, que a última frase é falsa, portanto, a alternativa correta dessa primeira questão é a alternativa C, de bora lá que tá o quê? Tá dando tudo certo, não é mesmo? Vamos lá resolver mais? Olha aí, não falei que as questões são super extensas? Olha o tamanho dessa questão. Então, cada minuto vale muito na hora de resolver questões da banca IBFC. Então, treina bastante isso, tá? Ó, segunda questão. Sobre as linguagens das ciências e das artes, em sua relação com a comunicação humana, grandes cientistas como Galileu Galilei e Leonardo da Vinci transitaram pelas vias de conexão entre a ciência e a arte do desenvolvimento, de desenvolverem o conhecimento e comunicação das mais diferentes formas, deixando legados inestimáveis à humanidade. Artistas têm uma sensibilidade apurada para a percepção dos problemas da sociedade e comumente sintetizam e antecipam questões cruciais. Quer dizer, os artistas estão aí antenados com o que está acontecendo na sociedade e também com as questões dos conhecimentos, né? E realmente eles têm aí, né, essa sensibilidade que vai levar a uma percepção, às vezes até um pouco antes, né? Eles meio que se antecipam às demais pessoas da sociedade, né? O ser humano nunca viveu sem utilizar a arte como forma de expressão. Uma indicação de que a linguagem da arte é a própria linguagem da humanidade. Aliás, em relação à arte e humanidade, elas andam juntas, né? Desde os primórdios. A gente tem lá aquelas inscrições nas cavernas, né? Aqueles desenhos. Então, o ser humano está desde sempre, né, ligado aí às artes como uma linguagem. Por isso e para isso, a arte precisa ser mais bem compreendida e valorizada na educação, em todos os níveis de ensino, para a formação de docentes e cientistas com uma orientação holística, ou seja, com uma visão geral, né? Quando a gente pensa numa educação integral, uma educação global, a gente tem que desenvolver, né, essa visão holística também. Bom, a arte pode se combinar com a ciência como parte de uma estratégia pedagógica explícita para a educação científica da população. Bom, dito tudo isso a respeito da ciência e da arte, né? Então, olha, com base no texto, analise as afirmativas a seguir. E aí, olha só, mais 3 afirmativas para a gente julgar se elas são pertinentes ou não. Então, vamos lá. 1. Atividades de ciência e arte possibilitam o desenvolvimento de novas intuições, ajudam a construir um discurso interno e público sobre a relação entre arte, ciência, atividades humanas, tópicos relacionados a atividades multidisciplinares e multiculturais.
E aí, no seu entendimento, essa frase está correta ou está incorreta? Julga aí, tá? Com seus botões. Vamos lá para a segunda. Segunda, a arte pode ser incluída na educação científica não apenas para tornar as coisas mais belas, apesar de frequentemente isso acontecer, mas primariamente porque os artistas oferecem olhares sobre a natureza diferentes daqueles que fazem os cientistas. Ou seja, o olhar do artista é diferente do olhar do cientista, mas eles acabam sendo complementares, né? Enfim, isso aí tá certo ou tá errado? E 3, os artistas usam bases diferentes para tomar decisões enquanto criam suas obras, seus experimentos, mas tanto artistas quanto cientistas nos ajudam no entendimento da natureza e de seus efeitos nas pessoas. E aí, essa terceira frase está correta ou está incorreta? Julga aí e já vamos corrigir. Que essa tá fácil, hein? Não precisa nem demorar tanto, né? Vamos lá? Ó, olha só. Atividades de ciência e arte possibilitam o desenvolvimento de novas intuições. Sim, ajudam a construir um discurso tanto interno quanto público sobre a relação entre arte, ciência, atividades humanas, tópicos relacionados a atividades multidisciplinares e multiculturais. Belezinha, tá correto, é isso mesmo. E a gente precisa ser objetivo e ganhar tempo com a banca IBFC. Então a gente já vai eliminar todas as alternativas que não colocam a 1 como correta. O A coloca, o B a gente já elimina, o D a gente já elimina, e o C coloca e o E a gente já elimina, tá? Então, bora lá, já ficamos só entre duas, tá? Bom, aqui, olha, tá falando que a 2 está correta e aqui também a 2 está correta. Então, eu já sei que a 2 é correta, tá? Eu já sei, se eu quero ganhar tempo, ó, eu já sei, eu nem vou ler, beleza? Aí, eu vou para 3, porque a 3 é que vai me dizer ou todas estão corretas ou é a A, que fica só com a 1 e 2, belezinha? Então, vamos para 3. Os artistas usam bases diferentes para tomar decisões enquanto criam suas obras, seus experimentos. Mas, tanto artistas quanto cientistas nos ajudam no entendimento da natureza e de seus efeitos nas pessoas. E aí, correto ou incorreto? Belezinha, correto. Sim, artistas e cientistas nos ajudam, né, a conhecer mais a sociedade, as questões todas, né? E os artistas, quando estão criando, quando estão ali elaborando sua arte, né, eles vão ajudar aí nesse entendimento também. Então, tá correto. O que faz da nossa alternativa correta será a alternativa C e aí a gente elimina a A também. Mas vamos passar para 2 só para ver se é isso mesmo? Ó, a arte pode ser incluída na educação científica, não apenas para tornar as coisas mais belas, né? É a questão do estético, né? Que na arte está tão ligado e forte, né? Presente. Apesar de frequentemente isso acontecer, né? Então, frequentemente, sim, a gente associa a arte ao belo, mas é ao estético, né? É aquilo que contempla ali a estética. Mas primariamente porque os artistas oferecem olhares sobre a natureza diferentes daqueles que fazem os cientistas. Sim, eles são complementares, né? Um vai olhar para as questões a partir do viés da ciência e o outro vai olhar através da estética, das relações, da comunicação. Então, sim, está correto, ok? Então, gabaritando aqui, quem assinalou a alternativa C de tá dando tudo certo. Bora lá fazer mais. Olha aqui nossa terceira questão.
Para construir um padrão de qualidade, queremos um padrão de qualidade, torna-se imprescindível, quer dizer, super importante, imprescindível, tá? Assegurar o acesso, a inclusão e a permanência dos estudantes na escola. Ok. A construção do processo para a qualidade social necessita da ação coletiva, o envolvimento de todos que fazem parte do processo educativo para tornar-se realidade. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, DCNs, no artigo 9º, lemos: a escola de qualidade adota como centralidade o estudante, quer dizer, o mais importante do processo educacional é o estudante, e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos. Então, para que a qualidade da aprendizagem seja sempre condizente, esteja sempre ali num nível adequado, bacana, o estudante tem que ser o centro das atenções, o foco é no estudante e no processo de aprendizagem. Então, pautado nisso, quais destas 4 frases, tá? Aqui são quatro frases, estão corretas ou incorretas. Então, vamos lá. 1. Ratear o projeto político-pedagógico. Ratear. O que é ratear mesmo? Vou ratear aqui um presentinho para alguém. Eu vou dividir. Então, ratear é dividir, dividir. Então, ratear, dividir. Dividir o projeto político-pedagógico e também a avaliação das aprendizagens, que são instrumentos de contínua progressão dos estudantes. E aí, você concorda com isso ou não? 2. Inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. E aí, correto ou incorreto? 3. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias e dos agentes da comunidade interessados na educação. Correto ou não? E 4. Realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente. E aí, tem que fazer essa parceria, a educação tem que fazer parceria com todos esses órgãos? Ou você acha que isso é relevante ou é irrelevante? E aí? Julgue aí as suas frases. Pra gente já corrigir, hein? Essa aí tá extensa, mas também não tá difícil. Vamos lá? Podemos? Olha só. Ratear o projeto político-pedagógico, ratear o PPP. O que é eu ratear o PPP, ou dividir o PPP? É eu pegar o PPP e falar, olha, esse PPP aqui não precisa de tudo isso, eu posso dividir aqui, eu posso pegar só uma partezinha. Não! Se ele foi feito no começo do ano, se ele foi feito lá várias mãos e bem pensado, etc., ele é flexível. Mas eu não posso simplesmente ratear, não posso simplesmente dividir aí o projeto político-pedagógico, Isso não tem sentido, tá? Então, não, eu não vou ratear o projeto político-pedagógico, muito menos a avaliação das aprendizagens, Afinal de contas, tanto um quanto o outro são instrumentos de contínua progressão dos estudantes. Ok? Então, a primeira frase está incorreta. Estando incorreta a primeira frase, a gente vai eliminar todas as alternativas que colocam a primeira como correta. Então, olha, a B a gente já elimina, porque tem aqui a 1, Aqui tudo bem, aqui também, a gente já elimina a C também. Bom, ficamos com 3, tá? E aí, nós vamos ver. 2. Inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico, quer dizer, eu vou organizar isso
interagindo, né? Tanto a organização do currículo, né, de todo o currículo, mas o trabalho do professor, a jornada de trabalho desse professor, olhando para a aprendizagem do estudante, ou seja, o estudante é o centro do processo ensino-aprendizagem. E aí, está correto ou incorreto? Belezinha? Tá corretíssimo, certíssimo. Então, essa aqui sim, esse aqui não, né? Então, olha, o 2 está correto. O 2 está correto, continua. Olha, aqui não tem 2, eu já elimino a alternativa E. Aqui tem o 2, ok, tudo bem. Ó, já sei que a quarta está correta. Já sei que a quarta está correta. Então, se eu estivesse fazendo a prova, eu já nem ia ler a quarta, tá? Eu já ia ler só a 3 para saber se eu ia escolher entre a A e a D e eu já ia para outra questão. Olha o tamanho de cada questão que tem aqui nessa prova da IBFC, hein? Bom, vamos lá. 3. Integração dos profissionais da educação, dos profissionais, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade, né, que estão interessados ali na educação. E aí, está correto ou está incorreto, né? Faz parte ali, pressupõe, né, um atendimento de qualidade quando a gente faz essa inter-relação, né, essa integração entre família, escola, comunidade. E aí? Corretíssimo, né? Então, a 3 também está correta. E aí, já elimino a A, eu já sei que a minha alternativa correta é a D. Se eu estivesse fazendo a prova, já ia para outra questão. Mas aqui a gente está estudando e vamos ver a 4. Realização de parcerias com órgãos, tais como assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde, meio ambiente. Perfeito! Tem que haver, sim, essa inter-relação entre todos esses setores, normalmente nas redes municipais, né? São intersecretarias municipais e nas redes estaduais, na mesma esfera, só que do estado, né? São secretarias estaduais. Então, tá corretíssimo isso aqui, o que faz, sim, o nosso gabarito da terceira questão, alternativa D de tá dando tudo certo, bora lá fazer mais? Olha aqui nossa quarta questão. Ó, a escola de qualidade social ressalta em sua prática pedagógica a importância de viver o quê? Ó, a pluralidade cultural, ensinando e proporcionando a evolução da temática do processo para a aprendizagem. A construção do respeito à diversidade cultural depende do envolvimento de todos, sabendo que um depende do outro para ativar comportamentos contra a exclusão. Assinale a alternativa que apresenta o significado da temática pluralidade cultural nos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, tá? Ah, professora, mas agora a gente tem BNCC. Como é que a banca IBFC em 2023 faz alusão aos PCNs? Ora, ninguém revogou os PCNs. Eles continuam válidos. Eles não são obrigatórios, como são as orientações da BNCC, mas eles são orientativos. Eles não são normativos como as DCNs, mas são orientativos. Então, são documentos que são válidos e devem ser utilizados aí pelas escolas, pelos professores, tá? Então, assinale a alternativa que apresenta o significado da temática pluralidade cultural para os PCNs. Então, o que é pluralidade cultural no âmbito dos PCNs? É isso que a questão quer saber, tá? A. Conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas,
a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. E aí, é essa que está correta? É essa a alternativa correta? B. Conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais, valorizando o território e aprofundando o conhecimento do ambiente cultural no entorno escolar. E aí, é essa aqui que está correta? C. Conhecimento das desigualdades socioeconômicas para trabalhar interdisciplinarmente no currículo da escola. E aí? D. Conhecimento excludentes e o preconceito cotidiano que causam as injustiças e criam violências frequentes nas mídias sociais. E E. Conhecimento e a valorização de características étnicas e culturais, mas releva as igualdades socioeconômicas e a crítica dos comportamentos sociais discriminatórios e excludentes que permeiam a nossa sociedade. E aí, qual que é a alternativa correta? Bom, vamos lá, né? Ó, pluralidade cultural para os PCNs, para os parâmetros curriculares nacionais. O que é isso? Conhecimento, aqui, conhecimento e valorização de características étnicas, culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas, a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira. Bingo! É esta alternativa, muito bem, parabéns você que assinalou a A, porque sim, né? É isso que significa a pluralidade cultural no que se refere aí aos parâmetros curriculares nacionais. Olha, o B, conhecimento e a valorização de características étnico-culturais, né, valorizando o território e aprofundando o conhecimento no ambiente cultural do entorno escolar, quer dizer, só o entorno escolar, ele não dá essa dimensão de pluralidade cultural, porque eu vou estar restrita ali àquela comunidade, aquele território. Então, não considero algo plural, mas uno, né? Então, não poderia ser a B. C. Conhecimento das desigualdades socioeconômicas para trabalhar interdisciplinarmente no currículo da escola. Ora, só conhecer as desigualdades socioeconômicas não vai me dar essa noção, essa amplitude de pluralidade cultural. Eu preciso de muito mais, né? Eu preciso de diversidade étnica, eu preciso de diversidade cultural, eu preciso de vários grupos socioeconômicos, né? E não só conhecer que há desigualdades socioeconômicas, né? Eu precisaria ter aí uma outra gama de possibilidades. Então, não. D. Conhecimento excludente e o preconceito. Bom, excludente a gente já tira, porque se é excludente ele não é plural, né? E preconceituoso também não, porque quando eu falo de pluralidade, eu estou falando de diversidade, eu estou falando em aceitação, eu estou falando em inclusão e não em exclusão, né? E preconceitos que causam as injustiças e que criam violências frequentes nas mídias sociais, lógico, né? Isso tudo realmente cria, né, uma violência grande e alimenta aí, né, essa disputa, mas não é isso que eu quero dentro da escola, né? Eu quero exatamente o oposto, eu quero a inclusão, eu quero a diversidade, eu quero a pluralidade, tá? E conhecimento e a valorização de características étnicas, culturais, mas releva igualdades socioeconômicas e as críticas comportamentais, sociais, discriminatórias e excludentes que permeiam a nossa sociedade. Não, né?
Eu não quero algo, não quero dar valor a algo que seja excludente. Portanto, sim, gabaritou quem assinalou a alternativa A. Belezinha? Bora lá fazer mais. Vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, opa, uma ponta mais fina. Quinta questão, ó. Leia o texto a seguir de Albert Einstein, extraído do livro Como Vejo o Mundo, né, do Einstein, da editora Nova Fronteira. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite da minha existência e ignoro o porquê estou nessa terra. Mas, às vezes, o presinto. Presinto o quê? Né? Esse limite dessa existência, né? Que ele, às vezes, né? Faz de conta que não estou pensando muito bem, né? Não é uma questão que eu fique pensando toda hora a respeito da existência, né? A respeito da vida, da morte, mas, né? É uma condição humana, ó, é uma condição humana que fascina o Einstein, ó. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas. Quer dizer, parece que as emoções que ele tem não são tantas de felicidade, de sorriso, né? Mas, ok, porque afinal de contas ele está até reconhecendo que ele era mais sisudão, né? Bom, e cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, tá? Então, corpo e espírito, tá? Integralmente tributária, tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Tributária. Tributária é que ela está condicionada, né? Que ó, está integralmente devedora do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito da minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem, né, de outra pessoa. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência, tá? Ou seja, ele está dizendo que todos somos corpo e alma e isso independe de classe social, econômica, né, política, tá? Ó, sonho ser acessível e desejável para todos, uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. Ok? A partir da leitura, podemos afirmar que o texto apresenta o seguinte tipo de conhecimento. Então, aqui é uma questão que está falando dos tipos de conhecimento, tá? E o texto, na verdade, foi um meio para a gente tentar identificar que tipo de conhecimento é esse que está posto aí, tá? Ó, é um conhecimento filosófico? É um conhecimento empírico? É um conhecimento teológico? É um conhecimento científico ou é um conhecimento analógico? Vou te dar uns segundinhos aí para você considerar qual é a melhor alternativa para você. Podemos? Bom, antes de falar de cada uma das alternativas, vamos lá. O que é um conhecimento filosófico, como está colocado ali na alternativa A? O filosófico é um
conhecimento, às vezes a gente fica pensando, um conhecimento filosófico é aquele que dá uma brisada, né? Aquele que, nossa, estou filosofando. Mas o conhecimento filosófico é um conhecimento racional. A filosofia vai utilizar elementos da existência humana, né? Vai ficar fazendo questões ali, perguntas da existência humana, ser ou não ser, mas fundamentalmente a partir da racionalidade. É um tipo de conhecimento que vai caracterizar o esforço de ficar fazendo perguntas, né, sobre a vida humana, tanto a partir da razão quanto a partir da lógica. Então, o filosófico é um pensamento a partir, da razão e a partir da lógica, tá? Empirismo. O que é empirismo? Né? Um conhecimento empírico. É do senso comum. Senso comum. Senso comum. O que é senso comum? São as experiências, né? É o conhecimento popular, é aquilo que a gente observa no dia a dia, aquilo que as coisas vão acontecendo e a gente vai observando, tá? É do senso comum. Tomar chá de camomila acalma os bebês. Isso está no senso comum. Se acalma ou se não acalma, a gente teria que fazer uma outra investigação. Mas é um conhecimento empírico. Por quê? Várias crianças tomam chá de camomila, ficam calmas. Então tá ali no senso comum. Ok? Conhecimento teológico, né? Letra C. O que é teológico? É um conhecimento que não tem um objetivo de confirmar ou negar a existência de Deus, tá? Isso aí, a fé é inquestionável, mas é o estudo de Deus e de todos os aspectos relacionados à divindade, relacionados a Deus, tá? Então, não é aqui o teológico não quer dizer se ele existe ou se ele não existe, porque isso é uma questão de fé, mas estudos a partir das questões do divino, né? Das questões de Deus, né? Porque de Deus, né? Teológico. Científico. Científico por quê? É aquele conhecimento que é passível de teste. Eu posso testar. Então, testar para saber se ele é válido, se ele se justifica, se ele pode ser replicado, se eu posso repetir aquela experiência, enfim, a partir de observação, de experimento, tá? Então, é tudo aquilo que eu posso testar, tá? É tudo aquilo que eu posso comprovar. O científico é aquilo que eu posso comprovar a partir de testes, tá? E por fim, a letra E, né, é o conhecimento analógico, e o analógico, ele envolve a representação daquilo que a gente pensa, do pensamento, né? E se eu estou fazendo a representação do pensamento, eu estou fazendo aí relações entre objetos e pessoas, entre coisas que eu posso tocar. Então, eu estou falando aqui, né? O analógico, ele e até por oposição ao digital, né? Porque quando eu estou no digital, eu não necessariamente estou em contato com aquele objeto ou com aquela pessoa, tá? Então, o conhecimento analógico ele vai envolver, né, a representação daquilo que a gente faz a respeito de objetos, então é a representação entre objetos e pessoas, né? Pessoas, seres vivos, né? Animais, enfim, tá? Então, é essa representação, é a relação entre essa representação. Belezinha? Bom, dito tudo isso e considerando o que o Einstein falou, né, a respeito da vida e da morte, né, o sonho dele que é acessível,
né? E desejável para todos, uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. Bom, isso tudo representa um pensamento, um conhecimento, né? E esse conhecimento é o quê? Filosófico, empírico, teológico, científico ou analógico? E aí? Bingo, filosófico, né? Porque ele está usando elementos da razão e está usando elementos da lógica para explicar como é que ele vê o mundo, como é que ele vê a própria existência, corpo e espírito. Belezinha? E isso não tem nada de empírico, né? Isso não tem nada de científico, isso não tem nada de analógico e muito menos de teológico, porque não está se referindo às questões de Deus, às questões do divino, mas às questões de razão e de lógica. Portanto, nossa alternativa correta para gabaritar aqui é a alternativa A. Bora lá resolver mais uma? Vamos lá! Olha o tamanho dessa questão! Vamos lá! Ó, questão 6. Tudo isso estava na mesma prova, hein? Ó. Entender o próprio homem e tudo que o rodeia sem recorrer aos deuses era o objetivo inicial das ciências humanas, tá? Então, ciências humanas queria entender o homem e as coisas do homem. Visa-se a sistematização do conhecimento, o abandono dos mitos e gradual substituição pela racionalização. A amplitude do conhecimento humano não pode ser razão de limitação do conhecer. Antes, deveria permitir compor uma constante ampliação de competências aos profissionais de todas as áreas. As facilidades tecnológicas e de comunicação em si compõem grandes oportunidades de interações, diálogos, sobretudo em meio à estrutura do sistema capitalista fordista. O que é o sistema capitalista fordista? É, ó, linha de produção, tá? Ó, linha de produção. Quando, no começo dos anos 1900, Henry Ford coloca o carro, o Ford T, e por isso que se chama capitalista fordista, né? Esse sistema fordista é por causa disso. Ele coloca aquele Ford T numa linha de produção. E aí se estabelece um movimento nas fábricas de otimização de custo, de tempo, consequentemente, baratear o produto, tá? Então, sistema capitalista fordista lembra de linha de produção. Contudo, caso tal sistema traga ausência de uma formação humanizada, poder-se-á gerar consequências desagradáveis nos diversos campos profissionais, com prejuízos que se acumulam e avolumam na sociedade. Isto não significa que o teor técnico profissional deva ser abandonado, mas sim que a formação nas ciências humanas contribua no enriquecimento desse conhecimento, sendo valorizadas, estudadas e aprofundadas. Após a leitura e reflexão sobre o texto apresentado, analise as afirmativas a seguir. Olha lá, mais 4 frases para você julgar se está correto ou não, tá? 1. O texto versa sobre a necessidade de uma formação na qual a humanização, reflexo e diálogo não sejam colocados de lado em nome da automação funcionalista. 2. Os humanos carecem de uma formação puramente tecnicista em prol de melhor realizarem suas atividades profissionais no mundo globalizado.
3. As ciências humanas, como formação, desenvolve a consciência de mundo, amplia o senso crítico, cria autonomia, capacidade de resolver problemas de forma integrada e integradora. E 4. O pensamento no âmbito humanista vê o conhecimento e as pessoas como parte de um todo sistêmico. E aí? Essas frases estão corretas ou incorretas? Julga aí o que você considera e a gente já corrige. Bom, eu expliquei o que era Fordismo, né? E aí, vou explicar aqui o que significa essa expressão aqui, porque pode ser que faça diferença aí na hora de você julgar os itens. Olha, em nome da automação funcionalista, tá? Ó, automação funcionalista. O funcionalismo é uma teoria sociológica, tá? Tá lá no âmbito da sociologia, mas que vai dar importância para harmonia e estabilidade no funcionamento da sociedade. Então, ela vai enfatizar aí essa harmonia dentro da sociedade, tá? Então, seria uma automação funcionalista, né? Essa questão de enfatizar aí a estabilidade social para que a sociedade se desenvolva. E aí? Vamos lá? Vamos julgar os itens? Bom, primeiro item, né? Ó, o texto versa sobre a necessidade de uma formação na qual a humanização, reflexão e o diálogo não sejam colocados de lado, quer dizer, não sejam descartados, em nome da automação funcionalista. Ou seja, exatamente para que funcione a automação funcionalista, que pensa, né, considera a harmonia, né, a estabilidade social para o funcionamento da sociedade, é que a gente vai precisar, né? Essa questão humanista, de reflexão e de diálogo. Então, sim, o primeiro item está correto. Então, a gente já sabe, né? Vamos lá eliminar os que não tem o 1. Ó, o C não tem, o B também não tem, tá? Então, temos o 1 e 1, ok? 2. Os humanos carecem de uma formação puramente tecnicista em prol de melhor realizar suas atividades profissionais no mundo globalizado. E aí, os humanos realmente carecem de uma formação puramente tecnicista? Quer dizer, é só a técnica? Cadê o humanismo? Se essa aqui está correta, então a primeira está incorreta, então, que fala da humanização, né? Então, puramente tecnicista está fora. Então, a segunda frase está errada. Nós não precisamos de uma formação essencialmente tecnicista, né? Só na técnica. Não, nós precisamos também da educação humanista, tá? Então, o 2 está errado. Então, onde tiver 2, a gente já elimina, que é a alternativa E. Aqui é 1 e 3, e aí é 1, 3 e 4. Olha só, 1 e 3 aqui e aqui. Se eu estou fazendo a prova, eu já vou direto julgar o item 4, tá? Mas aqui a gente está estudando e nós vamos ver o 3. As ciências humanas, como formação, desenvolve a consciência de mundo, sim. Amplia o senso crítico, sim, né? A questão das ciências humanas vai possibilitar tudo isso porque ela pressupõe interpretação, análise, leitura de mundo, várias linguagens, né? Então, sim, né? A formação humanista
ela pressupõe, né? Desenvolve aí a consciência de mundo, ela amplia o senso crítico, ela cria autonomia, ela oportuniza a capacidade de resolver problemas de forma integrada e integradora. Então, sim, está correto, tá? E o 4, o pensamento no âmbito humanista vê o conhecimento e as pessoas como parte de um todo sistêmico, né? Então, há um sistema e lá há partes que estão interagindo, que estão se interrelacionando. Certo ou errado? Perfeito, tá certíssimo, né? Então, o pensamento no âmbito humanista, sim, ele vai enxergar aí conhecimento e as pessoas como fazendo parte aí de um sistema maior. Então, o 4 está correto, o que invalida a D e coloca aqui como alternativa correta para gabaritar é a alternativa A. Belezinha? Vou agradecer você que ficou comigo até agora. Não esquece de me deixar um like e colocar também os comentários aqui embaixo daquilo que você quer ver tratado aqui no canal, que a gente faz um vídeo com todo carinho para você, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e até o próximo vídeo.